Por que você acredita que é fraco? Quem te convenceu de que você não é capaz? Quem te fez acreditar que disciplina não é para você? Quem te ensinou que força é coisa de outro mundo, inalcançável, distante, reservada apenas para uns poucos escolhidos? Desde quando você aceitou essa mentira? Desde quando você decidiu carregar essa fraqueza como se ela fosse sua identidade, sua essência, seu destino imutável? Quem plantou isso em você e por que você regou? Será que você já percebeu que a sua vida é a exata expressão daquilo que você aceitou como verdade? Que cada fraqueza, cada desordem, cada área da sua vida que te humilha, que te entristece, que te envergonha, não é fruto do acaso, nem das circunstâncias, nem de uma conspiração cósmica contra você, mas fruto direto da sua negligência, com sua própria razão, com seu próprio dever, com sua própria dignidade? E se eu te dissesse que Kant já sabia exatamente onde você está preso, que ele já tinha escancarado, há séculos, a mentira colossal que você conta para si mesmo todos os dias? Você está preparado para ouvir isso? Ou vai fugir, como sempre fugiu? Vai correr para o conforto, para a distração, para o vício, para o abraço anestésico das desculpas? Por que você sente tanta aversão à palavra disciplina? Por que, quando ela ecoa, você imediatamente sente resistência, desconforto, quase uma repulsa? Será que é porque, no fundo, ela te expõe? Será que ela esfrega na sua cara a verdade que você tenta ignorar? A verdade de que você está onde está porque faltou disciplina, faltou dever, faltou força racional, faltou dignidade no trato consigo mesmo? E desde quando você acredita que viver é buscar conforto? Quem te ensinou essa loucura? Quem te vendeu essa mentira? Por que você aceitou viver como se sua missão aqui fosse evitar o desconforto, fugir do esforço, escapar da dor? E se for justamente na dor, no desconforto, no peso do dever que mora aquilo que você tanto procura? Força, disciplina, dignidade, autonomia, liberdade verdadeira? Kant te perguntaria: você age por dever ou por inclinação? E se você não sabe a resposta, olhe para a sua vida. Ela responde por você. Seus hábitos respondem. Seus resultados respondem. Sua rotina responde. Seus fracassos gritam. Suas limitações berram. Seus medos te expõem. Sua procrastinação te acusa. E a pergunta se torna inevitável: você vive segundo a razão ou segundo seus caprichos? O que você tem feito com a sua liberdade? Você acha que é livre só porque pode escolher a próxima série, o próximo lanche, a próxima distração, o próximo prazer imediato? Isso é liberdade ou escravidão disfarçada? Liberdade, segundo Kant, não é fazer o que se quer, mas sim se submeter livremente às leis da própria razão. E aí, você faz isso? Ou vive refém dos próprios impulsos, dos próprios desejos, da própria preguiça? Quando foi que você decidiu ser fraco? Em que momento da sua história você olhou para si mesmo e disse: isso é tudo que eu sou. Eu não consigo mais do que isso. Quem te convenceu disso? E mais brutal ainda, por que você acreditou? Você entende que força não é uma dádiva, não é um talento, não é uma sorte? Você percebe que força é construção, que disciplina é prática, que dignidade é fruto diário da escolha consciente de viver segundo a sua própria razão e não segundo seus caprichos, nem segundo o que o mundo espera de você? Por que você corre tanto da responsabilidade? Por que você teme tanto o peso do dever? Por que você se esconde atrás de distrações, de desculpas, de mentiras sofisticadas que você mesmo inventou para não precisar encarar o fato de que, se sua vida está uma bagunça, isso é problema seu? Por que você terceiriza? Por que você espera? Por que você não assume que você é o único responsável por você? Será que você percebe o quanto isso é brutal? O quanto essa consciência dói? Mas ao mesmo tempo, o quanto ela é libertadora? Porque se tudo depende de você, então tudo pode mudar.
então você pode virar o jogo. Então você pode, a qualquer momento, começar a se reconstruir, desde que pare de mentir para si mesmo. E se você aceitasse, de uma vez por todas, que viver é se disciplinar, que viver é carregar o peso do dever, que viver é tratar a si mesmo não como objeto de prazer, mas como sujeito moral, racional, livre, digno, você está disposto? Ou isso é pesado demais para sua mente condicionada ao conforto? Kant te pergunta, mais uma vez, você vive como um fim ou como um meio? Você se trata como alguém digno de respeito, de honra, de valor? Ou vive se vendendo barato, se traindo, se negligenciando, se tratando como um depósito de impulsos, desejos, carências e medos? Por que você acha que o mundo te deve alguma coisa? Por que você acha que alguém tem a obrigação de te salvar? Por que você acredita que, de alguma forma, a vida deveria ser mais fácil para você do que foi para todos aqueles que vieram antes? E se não for? E se ninguém vier? E se você for, de fato, o único responsável por si? Por que você foge tanto do desconforto? Por que você corre tanto do silêncio? Por que você teme tanto ficar cara a cara com sua própria consciência? O que te apavora tanto em ouvir a voz da sua própria razão? É medo do que ela vai te dizer? É medo de encarar o quanto você negligenciou, adiou, postergou, fugiu? O que significa de fato ser digno? Você já pensou nisso? Dignidade é algo que se compra, que se ganha, que se herda, ou é algo que se constrói, diariamente, na repetição consciente do que é certo, do que é justo, do que é racional, do que é coerente, do que é moralmente aceitável para alguém que se recusa a viver como um animal guiado por instintos? Por que você permite viver de migalhas emocionais, de migalhas afetivas, de migalhas sociais, de migalhas financeiras? Por que você acha que merece tão pouco? Por que você se contenta com tão pouco? Quem te convenceu que uma vida medíocre é suficiente para alguém dotado de razão, consciência e liberdade? E se você começasse agora a se disciplinar, o que mudaria? Quem você se tornaria? O que começaria a construir? E se, a partir de hoje, você parasse de se tratar como um brinquedo das circunstâncias, como um escravo dos próprios impulsos, como uma vítima do próprio comodismo? Você seria capaz de se olhar no espelho e finalmente se respeitar? Por que você espera ser motivado? Se quem vive por motivação vive como criança, quando vai entender que quem busca força na motivação nunca constrói nada sólido, porque a motivação vem e vai, como o vento. Quando vai aceitar que o que constrói é a disciplina, que o que te faz forte é a capacidade de fazer, mesmo quando não quer, mesmo quando não sente, mesmo quando tudo em você pede para desistir. Você percebe que sem disciplina, você é só mais um brinquedo na mão dos próprios desejos? Que sem dever, você não é livre, é escravo? Que sem força racional, sua vida é só uma sucessão de impulsos, erros, arrependimentos, frustrações e desculpas, e quando tudo aperta, quando o caos chega, quando ninguém te salva, quem sobra? Quem te sustenta? Quem te mantém de pé? Quem te ergue, se não for você? Você entende que no fundo, só existe você, sua razão, sua disciplina e sua dignidade? Por que você insiste em buscar atalhos? Por que ainda acha que pode trapacear a vida? Por que acredita que pode colher força sem plantar disciplina? Que pode colher dignidade sem plantar dever? Que pode colher liberdade sem plantar autocontrole? Kant perguntaria, olhando direto para dentro da sua alma: você é livre ou só acha que é? Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas sim querer aquilo que a sua razão diz que você deve querer. E você faz isso? Ou sua vida é governada pelos desejos mais baixos, pelos impulsos mais frágeis, pelos caprichos mais passageiros? E se você morresse hoje, você morreria em paz com quem você se tornou, com o que fez de si, com o que construiu,
Ou sua consciência te esmagaria no leito da morte, te lembrando de tudo aquilo que você deveria ter sido, mas não foi? A pergunta se torna inevitável, cruel, inadiável, brutal. Você vai continuar sendo escravo da sua própria fraqueza, ou vai, de uma vez por todas, se tornar senhor de si?